Capítulo 2º. Dos servidores públicos. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 103. O município instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A remuneração dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Inciso 1º. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2º. Os requisitos para a investidura. Inciso 3º. As peculiaridades dos cargos. Artigo 103. Ao servidor público municipal, no âmbito das secretarias municipais de saúde, obras, meio ambiente, economia e finanças e mercados e feiras, ocupante do cargo de fiscal e auditor fiscal, no exercício de suas funções, faz jus à indenização de transporte, correspondente ao valor mensal de até 20 unidades fiscais do município, UFM, visando ao ressarcimento dos custos relativos a combustível, lubrificantes, manutenção, seguro, depreciação e outras despesas dispendidas com a utilização desse bem, não havendo incidência de encargos previdenciários ou tributários sobre o referido valor. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal regulamentará os critérios de aplicação da indenização referida neste artigo, devendo, até a edição da lei destinada a esse fim, ser aplicado o valor mensal de 10 unidades fiscais do município, UFM, incluído em folha de pagamento. Artigo 104. O município estabelecerá em lei o regime jurídico único e planos de carreira de seus servidores da administração direta, autárquica e fundacional, atendendo aos princípios da Constituição da República e do Estado. Parágrafo 1º. Os cargos públicos serão criados por lei, que fixará sua denominação, números, simbologia e padrão de vencimento. Parágrafo 2º. O município assegurará aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional isonomia de vencimentos, conforme estabelece o artigo 39, parágrafo 1º, da Constituição da República. Parágrafo 3º. O plano de cargos e salários será obrigatoriamente revisto de 2 em 2 anos, para efeito de sua adaptação às reais necessidades do serviço público e do mercado de trabalho, ou, excepcionalmente, a qualquer tempo, se circunstâncias conjunturais assim o determinarem, observado, em ambos os casos, o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. A reposição das perdas salariais ou a concessão de aumento real de salários se farão na mesma data e nos mesmos índices para os servidores de todas as categorias, cargos, empregos e funções. Artigo 105. O município observará o que dispõem as Constituições da República e do Estado em relação à investidura em cargo ou emprego público e realização de concursos públicos. Parágrafo 1º. Na organização dos concursos públicos do município, participará o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, sendo facultada a convocação de outras instituições interessadas. Parágrafo 2º. Os concursos públicos para preenchimento de cargos e empregos públicos não poderão ser realizados antes de decorridos 30 dias de encerramento das inscrições, as quais deverão estar abertas por, pelo menos, 15 dias. Parágrafo 3º. É vedada a fixação, no edital de convocação dos concursos municipais, de vagas cumulativas para profissões assemelhadas. Artigo 106. A contratação por tempo determinado somente será admitida para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e nos limites estabelecidos em lei ordinária. Artigo 107. O município proporcionará aos servidores oportunidade de crescimento profissional através de programas de formação, aperfeiçoamento e reciclagem de mão de obra em caráter permanente. Parágrafo único.
Para atender ao disposto no caput deste artigo, fica instituída a Escola de Serviço Público Municipal, com o objetivo de: inciso 1º. Efetuar cursos regulares de administração pública. Inciso 2º. Proporcionar o treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem dos servidores em todas as áreas requeridas pela administração municipal. Inciso 3º. Realizar concursos e seleções. Inciso 4º. Firmar convênios com instituições especializadas. Inciso 5º. Apoiar e promover a formação de mão de obra para o setor de turismo. Inciso 6º. Outros que a lei estabelecer. Artigo 108. Fica assegurado aos servidores e estudantes o direito de frequentar os respectivos cursos em horas do expediente normal, sem prejuízo de qualquer vantagem, desde que possa haver compensação do horário de trabalho. Parágrafo 1º. A indicação do horário a que o servidor estiver sujeito será comprovada mediante certidão expedida pela instituição de ensino, a requerimento deste. Parágrafo 2º. Para efeito de recebimento de vencimentos, o servidor será obrigado a apresentar, mensalmente, ao órgão em que estiver lotado, certidão de frequência expedida pela instituição em que estiver matriculado. Parágrafo 3º. É vedada a remoção de servidor para outros locais que o impossibilitem de dar continuidade ao seu curso. Artigo 109. Em relação ao trabalho efetuado na zona rural do município, será observado: inciso 1º. Garantir ao servidor de adicional de 50% de seu vencimento a título de gratificação de localidade. Inciso 2º. Pagamento de passagem e diárias quando o servidor for convocado pela administração a comparecer a órgão do poder municipal. Parágrafo único. Ao servidor que mora na zona urbana e desempenha suas funções na zona rural, é garantido o transporte ao local de trabalho em condições de continuidade, conforto, segurança e higiene. Artigo 110. É passível de punição, inclusive com demissão nos termos da lei, o servidor municipal que, no exercício de suas funções, violar direitos individuais e sociais ou deixar de cumprir o que determina a lei, em prejuízo dos direitos do cidadão. Artigo 111. As disposições de servidor ou empregado para órgão público federal e estadual somente poderão ser efetuadas se o ônus da remuneração for por eles assumido, mantida vinculado administrativo e assegurados os direitos previdenciários. Inciso 1º. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança em geral. Inciso 2º. Para o exercício de cargos de secretário estadual, ministro de Estado, de direção superior ou assessoramento superior e nos demais casos previstos em leis específicas. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1º, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou da União, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Parágrafo 2º. Na hipótese de servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Parágrafo 3º. Poderá a administração pública municipal ceder ou colocar à disposição seu servidor, com ônus para o órgão de origem, desde que exista reciprocidade do ente federativo solicitante. Artigo 112. O poder público reservará, no mínimo, 5% das vagas nos quadros de pessoal da administração direta, indireta e fundacional para ocupação, na forma legal, por pessoas com deficiência, respeitadas as exigências funcionais e a qualificação para cargo e emprego. Parágrafo único.
Anualmente, por ocasião da mensagem encaminhada à Câmara Municipal, o Poder Executivo apresentará o demonstrativo do cumprimento do disposto no caput deste artigo. Artigo 113. Suprimido. Artigo 114. O servidor municipal será responsável, civil, criminal e administrativamente, pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função. Artigo 115. Em relação aos servidores públicos em exercício de mandato eletivo, o município observará o que dispõe o artigo 38 da Constituição da República. Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo são inamovíveis, de ofício, pelo tempo de duração de seus mandatos. Artigo 116. Nos termos do artigo 37, inciso 5º, da Constituição da República, as funções de confiança deverão ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinando-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 117. Nenhum servidor ativo ou inativo e pensionista poderá perceber, em qualquer hipótese e sob quaisquer formas ou título, remuneração superior àquela paga ao prefeito,